verdadeiro livre-arbítrio implica em uma definição diferente para a onisciência, não me importa. Então a gente redefine a onisciência desde que a gente dê ao ser humano essa capacidade de livre-arbítrio. Ok, vamos só recapitular o que nós estudamos, então, o que eles falaram. Lembra que a teologia surgiu desse dilema do problema do mal, né? Como que conciliar amor e soberania. Os pontos principais da teologia nós vimos na semana passada. Eles falam que o amor é o atributo mais importante de Deus. Segundo, Deus não é soberano. Ele abriu mão dessa soberania quando ele criou um ser humano livre. Então ele não sabe o que o ser humano vai pensar, o que vai decidir. Deus ignora o futuro. O futuro ainda está em construção. Deus se arrisca, né? Ele não sabe qual vai ser a decisão da sua criatura. Ele não sabia qual seria a decisão dos anjos. Ele não sabia qual seria a decisão de Adão e Eva. Deus é vulnerável. Uma vez que ele criou um ser humano que tem a capacidade de escolha, ele se tornou vulnerável. Ele nunca sabe o que vai acontecer. E Deus muda, né? Os seus planos mudam, suas ideias mudam, seus caminhos mudam. Diferentemente disso, dessa teologia, nós cremos num Deus soberano. E eu convidei o Samuel para a gente cantar essa música, para a gente refletir sobre a letra. Nosso Deus é soberano. Na página 3, lá embaixo, no ponto 2, Deus tem um plano perfeito. Estão aí comigo? Eu estava numa reunião na prefeitura com todos os presidentes das ONGs de Uberlândia. O Odelmo estava lá. Eu não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de estar junto desse cara e ouvi-lo falar. Quando você olha para ele assim, é um velhinho assim que está custando andar. Mas quando o homem abre a boca, que autoridade, sabe? Muito interessante. E uma fala dele que mexeu muito comigo, diante dos nossos questionamentos com relação às ONGs, com as creches e tudo mais, ele diz assim: olha, eu já determinei aos meus assessores que executem minhas ordens. Eu achei muito legal disso. Eu falei, ainda vou chegar lá ainda, viu, Orives? Eu fiquei pensando naquilo que ele falou. Ele é um homem. Claro que ele tem autoridade para dizer isso, né? Ele tem autoridade para mandar, e quem tem juízo tem que obedecer. Mas eu nunca esqueci dessa fala. Já determinei aos meus assessores que executem as minhas ordens, ou o plano que eu tenho para elaborar. Só quem tem autoridade e poder pode dizer como o nosso Deus. Tá? O Senhor dos Exércitos jurou: certamente como planejei, assim acontecerá. Como pensei, assim será. Deus tem um plano. E Ele não age fora daquilo que Ele planejou. Ele não age fora daquilo que Ele determinou. Ele fala isso várias vezes. Aquilo que eu planejei, eu vou fazer. Aquilo que eu pensei, vai ser executado. Tá? Com relação à eleição, Paulo diz o seguinte: olha, nele fomos também escolhidos, né? Em Jesus Deus nos escolheu, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Então, com base nisso, nós afirmamos que Deus tem um plano que é perfeito, um plano que é maravilhoso, e que só Ele pode elaborar um plano desse e cumprir esse plano, tá bom? Veja na sua apostila na página 4, lá no segundo parágrafo está escrito assim, olha, para facilitar, estão aí? Para facilitar nossa compreensão, usamos o plural, quando nos referimos a esse plano perfeito de Deus, chamando de os decretos de Deus, como se Ele tivesse muitos decretos, mas na verdade Deus tem um plano. Claro que tem muitas facetas desse plano, mas para ficar mais fácil para a nossa mentalidade, né, pequena, a gente fala dos decretos de Deus. Uma leitura bíblica comprometida com a verdade leva qualquer cristão a reconhecer que Deus tem um propósito e que seu propósito é eterno. Vamos ler isso aí comigo? Somente um Deus soberano e sábio poderia fazer um plano. Está vendo? O Cebolinha, ele tenta de todas as maneiras planejar e pegar a Mônica. Então, nessa tirinha aqui, ele diz assim, olha, o final infalível de um plano
mas ele acabou apanhando da Mônica. Porque o ser humano não dá conta de cumprir muitas vezes aquilo que ele planeja. É diferente do nosso Deus. Por isso que nós não podemos fazer um Deus à nossa imagem e semelhança. Por isso que o pessoal da teologia que nós vimos, eu creio que eles muitas vezes tentam fazer um Deus semelhante a nós. Mas o nosso Deus está acima da linha. Ele está na eternidade e por isso ele, como um Deus soberano e sábio, ele pode fazer um plano perfeito. Então veja lá. Portanto, dizer que Deus é soberano significa que ele tem o quê? Um controle efetivo e absoluto sobre todas as coisas. Você precisa entender isso que eu estou falando aqui. Dizer que Deus é soberano significa que nada escapa ao plano dele, à soberania dele. Não pode acontecer nada na criação que Deus não sabe ou que Deus não tem controle. Senão ele perderia a sua soberania. Tá? Ele perderia o seu controle de todas as coisas. Somente um Deus soberano e sábio poderia fazer um plano perfeito. Aí eu peguei uma figurazinha aqui, cheia de cálculos tal, para mostrar isso. Está escrito aqui, não está dando para ler, um plano perfeito. Então Deus ele tem um decreto, que é um plano, e ele soberanamente está desenvolvendo esse plano. Ele não está pedindo para a gente entender esse plano, porque a gente não vai entender muitas coisas. Lembra da gente brincar semana passada? Como que a gente tem que viver? Tensão. A gente não vai resolver todos os problemas. Existe uma tensão teológica, a gente tem que aceitar essa tensão e não tentar resolvê-la. Tá ok? Então, Deus é soberano. Dizer que Deus é soberano significa que ele tem um controle efetivo e absoluto sobre tudo e sobre todos. Significa que o Senhor é o Altíssimo, o Supremo. Ele é o Rei do Universo, o número 1. O Dr. Antônio Roeckema é um teólogo. Ele faz uma definição bem interessante sobre soberania. Ele diz assim, olha, o que é soberania? A direção de Deus nos eventos do universo e das ações de suas criaturas, em concordância com o seu plano. Qualquer sugestão ao acaso, sorte, ou de que as coisas acontecem independentes da direção última de Deus, é sem sombra de dúvida destituí-lo de sua posição de Deus e de sua majestade. Então, por isso que a gente sempre fala assim, olha, não existe a providência divina, e nós precisamos acreditar nessa questão. Então, nós precisamos aprender a trocar o nosso vocabulário. Tive uma sorte ali, cara, quase deu uma batida. Tira isso do seu vocabulário, porque não existe sorte. Aqueles que acreditam na sorte acham que o mundo é guiado por um destino em que não existe uma mente, não existe uma pessoa por trás disso. É como um barco que está indo na direção do precipício, mas não tem nada para fazer, porque não tem ninguém nesse barco. Essa não é a visão que nós temos da história. Deus está no controle desse barco. Ok? Eu vou ver com vocês alguns textos da Bíblia. Eu vou deixar a Bíblia falar o nosso coração hoje à noite. Eu separei vários versos que falam de Deus como rei. Agora, é difícil para nós entendermos isso, porque a gente não entende muito bem essa ideia de rei. Eu vi uma palestra do Caio Fábio, ele falou assim que os escritores bíblicos, quando falaram de Deus, eles foram influenciados pela cultura da época deles, que tinha um rei, que mandava e desmandava, mas possivelmente se a Bíblia fosse escrita nos nossos dias, Deus seria tratado como um presidente da república que tinha que negociar com os poderes. E na maioria das vezes ele não ia ganhar, porque o Congresso ia falar mais bravo. A mentalidade que eu quero que você tenha de um rei soberano, claro que Deus, ele é um Deus amoroso, é um Deus perfeito, mas pelo menos para a gente ter uma ideia, um rei quando ele é soberano, e essa é a visão tanto dos escritores bíblicos, quanto da antiguidade, ele é o Senhor, ele fala e todo mundo obedece, tá? Ele é que publica as leis, ele é que concede perdão para as pessoas, ele aplica a justiça através dos magistrados, mas ele é que intervém, ele é que interfere, ele administra, nomeando os funcionários de acordo com a vontade dele.
ele decide a orientação econômica do país, ele que cunha as moedas, ele que lança impostos, ele que comanda o exército, ele que decide a guerra, ele que decide a paz. Entenderam a ideia? Ele é o rei, ele manda no pedaço, absoluto. Tá? Agora, claro, quando a gente olha isso, estuda a história, a gente fala que isso é um poder déspota, da maneira negativa, porque Deus é chamado de o déspota, mas no sentido de todo-poderoso, aquele que controla todas as coisas. Então eu quero deixar a Bíblia falar ao nosso coração, para a gente trazer essa ideia de que Deus é rei. Ele não é um presidente da república tentando negociar com o Congresso. Ele é rei absoluto, mas nós temos que ter a ideia, porque a Bíblia nos informa sobre isso, que esse rei, ele é amoroso, ele é perfeito, ele é santo, e ele é todo-poderoso. Quando ele decreta, ele pode cumprir. O Odelmo Leão falou todo cheio de autoridade. Eu já mandei os meus assessores cumprir as minhas ordens, ou seja, executar o meu plano. Ficou só na balela, né? Ficou só no gogó, porque ele não tem autoridade suprema para mandar e fazer cumprir aquilo que ele mandou. Ele até, às vezes até gostaria, mas não tem como. Então vamos ver na Bíblia aí, 1 Reis 22. Vamos folhear juntos, para a gente ver a Bíblia. 1 Reis 22. O contexto é o seguinte, olha, Deus quer matar Acabe. Vocês lembram quem que era Acabe, não lembram? Quem era Acabe? O rei de Israel, da parte norte, que era idólatra, e para agravar a idolatria e a desobediência, ele casou com uma mulher chamada Jezabel, que adorava o deus Baal, e ela implementou com recursos econômicos do governo o culto a Baal, de forma que o reino do norte apostatou totalmente da fé em Javé, né, o Deus de Israel, e Deus então falou, olha, eu vou matar Acabe, por causa dessa desobediência dele, por causa de tudo isso que ele está fazendo. E Acabe foi para a guerra, e antes de ir para a guerra, ele fez uma aliança com o rei de Judá, do sul, e o rei do sul perguntou assim, Josafá, mas para aí, vamos consultar o Senhor, se a gente deve ir para a guerra mesmo ou não. E aí então, Acabe chamou os profetas de Baal, e todos falaram unanimemente, pode ir para a guerra, porque você vai ganhar, você vai trazer a vitória, a coroa vai ser sua, tal. E o Josafá desconfiou da mão assim, falou, não, mas para aí, não tem nenhum profetinho aqui do Senhor, né, para que a gente possa ouvir a mensagem do Senhor. Esses profetas aí falaram bem, tudo, mas aí chamaram um profeta de Deus, e o profeta falou assim, olha, vai rei, o senhor vai para a guerra, o senhor vai ser vitorioso. Eu tento imaginar que ele deve ter debochado. E o rei falou, está vendo? Por isso que eu não gosto desse cara. Ele nunca fala nada de bom de mim. Aí o Micaías pegou, profetizou de acordo com a vontade de Deus. Falou, o senhor vai, mas o senhor vai morrer na guerra, porque Deus vai matar o senhor. Então veja lá, Micaías prosseguiu, lá no versículo 19. O que está escrito? Ouça a palavra do Senhor, e o Senhor assentado em seu trono, com todo o exército dos céus ao seu redor, à sua direita e à sua esquerda. Onde que estava o Senhor? Trono. Assentado no seu? A ideia de trono é uma ideia de autoridade. Tinham dois reis ali, o rei do norte e o rei do sul. Mas qual é o verdadeiro rei? É aquele que está assentado no seu trono. É aquele que governa sobre os reis. E quando Micaías falou assim, olha, você vai para a guerra e você vai morrer. Ele falou assim, eu vou disfarçar aqui. Por quê? Os reis iam para guerras paramentados, vestidos com seus paramentos de reis. Então era fácil identificar. O rei da Síria falou para o exército dele assim, olha, o que eu quero é a cabeça do Acabe. Matou o Acabe, a guerra vai acabar. Acabe, muito esperto, ele foi para a casa dele, tirou as roupas de rei e se vestiu como um soldadinho raso. E se misturou no meio de todo mundo. E o pessoal começou a procurar o Acabe. Hoje ele não veio para a guerra não. E a Bíblia diz que um soldado, lá na retaguarda, pegou o arco dele, colocou uma flecha e soltou a flecha ao acaso.
E a flecha foi voando. E a flecha foi voando e acertou o rei entre as juntas da sua armadura. É isso que Micaías está dizendo. Existe um rei que faz tudo aquilo que ele quer. Não tem como impedir a mão desse Deus. Essa é a nossa visão do nosso Papai do Céu. Ele está assentado aonde? No seu trono todo-poderoso. Isaías 6:1. Algumas páginas para frente. Isaías, capítulo 6. Isaías 6:1, o que diz? Então, olha, Uzias era o grande líder da nação de Israel. Quando morre um grande líder, como que fica a nação? Fica de luto, fica sem esperança, fica com medo, né? O que vai acontecer conosco? Mas olha, foi na morte desse grande líder que o profeta Isaías teve a visão do verdadeiro líder sobre a nação de Israel. Então ele diz assim, olha, no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor aonde? Num alto e sublime trono, ou num trono alto e exaltado. Então, essa é a visão que os profetas sempre quiseram dar para o seu povo, para o povo de Deus. Olha, tá certo, o grande rei Uzias morreu, mas nós temos que levantar os olhos para o verdadeiro rei que governa a nossa nação. Ele está assentado e nada muda o seu domínio. Ezequiel, algumas páginas para frente. Ezequiel 1:26. Quem achou pode ler, bem alto. Acima da abóbora, sobre as suas cabeças, havia que parecia um trono de safira. E bem no alto, sobre o trono, havia uma figura que parecia um homem. Então, mais uma vez, acima da abóbora das suas, ele teve uma visão maravilhosa, ele fala de um trono, e sobre esse trono havia uma figura que parecia um homem. O que é a abóbora? O que é a abóbora? Abóbada é a ideia de uma carruagem. Os ufólogos dizem que o profeta viu, na verdade, um disco voador. Ele viu um carro com rodas, ele teve uma visão espiritual do trono de Deus. E esse trono estava movendo de um lado para o outro. Tá? Então o que ele quer enfatizar é que esse Deus está assentado. Agora, eu quero que você perceba que ele viu assentado no trono uma figura que parecia... Lembra no Novo Testamento, quando Jesus diz várias vezes, o Filho do Homem? O Filho do Homem. Lá em Daniel, agora mesmo a gente vai chegar lá. Daniel teve essa mesma visão desse trono, e ele fala que um semelhante a Filho do Homem estava sentado nesse trono de governo, de autoridade. Então, quando Jesus fala para os judeus da sua época que ele é o Filho do Homem, o que está na cabeça dos judeus? Esse camarada está querendo dizer que ele é aquele ser que Daniel viu assentado no trono? É por isso que eles pegavam pedras para atirar em Jesus, porque eles não aceitavam isso. Como que esse judeuzinho aqui, nascido de Maria, né? Talvez a mãe dele até engravidou, tendo relação fora do casamento. Como é que a gente conhece os irmãos dele, tudo, as irmãs, jogou bola no campinho, como é que ele vem falar que é esse ser celestial? Então, Filho do Homem é um título de divindade e de Messias. Tá? Mais um texto. Daniel, mais algumas páginas para frente. Sete e 9. Enquanto eu olhava, tronos foram colocados e um ancião se sentou. Sua veste era branca como a neve, o cabelo era branco como a lã.
Ok, então enquanto eu olhava, tronos foram postos e um ancião sua veste era branca como a neve, o cabelo era branco como a lã, seu trono ardia em fogo e as rodas do trono estavam todas incandescentes. Apocalipse 4:2. Vamos lá que dá para você lembrar disso aí. Imediatamente vi tomado pelo Espírito e diante de mim estava um trono no céu e nele estava sentado alguém. Perceberam a ideia sempre de alguém assentado, reinando, soberano? É o rei. Por isso nós cantamos agora mesmo. Nosso Deus é soberano. Ele reina, porque Ele é rei. Salmo 11:4. Eu gosto desse salmo porque tem uma mensagem muito legal para nós. Vamos para lá. Salmo. A situação não estava muito favorável para Davi. Qual é o conselho que as pessoas deram para ele? Versículo 1. Salmo 11, verso 1. Não, 11:1 primeiro. Está lá na sua Bíblia. Qual é o conselho que estavam dando para Davi? Foge. Qual é o conselho que muitas vezes o nosso espírito abatido dá para nós quando a gente está passando por situações difíceis? Foge, casca fora, não compensa, não vale a pena. Mas o salmista ele continua, vejam, os ímpios preparam seus arcos, colocam as flechas contra as cordas, para das sombras, escondidos, atirarem nos retos de coração. Quando os fundamentos estão sendo destruídos, o que pode fazer o justo? Ele não tem condições de mudar circunstâncias. Mas olha o 4. O Senhor está no seu santo templo. O Senhor tem o seu trono nos céus. Seus olhos observam, seus olhos examinam os filhos dos homens. Então veja bem, essa é a visão do salmista. Olha, para que correr, para que ter medo, para que se desesperar? Se nós temos essa visão de que Deus é rei e Ele está soberanamente cuidando de todas as coisas. Então nada de fugir, a não ser para perto de Deus. Mais um pouquinho de versículo. 45:6. Pode ler. O seu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. Cetro de justiça é o cetro do teu reino. Então olha, Deus, Ele é um Deus justo. Ele é um rei que governa todas as coisas, mas o seu governo é justo. Ele não faz nada injusto, por mais que aos nossos olhos possa parecer injustiça algumas coisas. Mas o que nós entendemos de justiça? Então, agora preste atenção. O que esse versículo está dizendo? Olha aqui. O teu trono, ó Deus, subsiste, cetro de justiça é o cetro do teu reino. Onde é que foi dito isso? Velho Testamento. No Novo Testamento, o escritor de Hebreus aplica esse texto para o Senhor Jesus. Vocês lembram disso? Hebreus capítulo 1, verso 8. Porque a mentalidade de muitos judeus, tem muita gente que acredita nisso também. A mentalidade é que Jesus, ele era um anjo encarnado, mas não o Filho de Deus. E o escritor de Hebreus, no primeiro capítulo, vai mostrar a superioridade de Jesus sobre os anjos. E ele diz assim, quando é que Deus alguma vez chamou os anjos de filho? Eles são servos de Deus, ministros de Deus. Mas quanto ao filho, aí eles citam esse versículo. O Pai falou, o teu trono, ó Deus. O Novo Testamento reconhece Jesus, o Filho, como o próprio Deus, que reina soberano. Há um reino espiritual que Deus controla todas as coisas no presente, mas esse reino será implantado no futuro, quando o Senhor Jesus voltará novamente. E Ele vai
reger as nações com o seu cetro de justiça. Salmo 47, o que fala? Então vamos lá, olha aqui, ó. Deus, Ele reina sobre as nações. Deus está assentado em seu trono. Os soberanos das nações, quem são os soberanos das nações? São os reis, aqueles que acham que são. Na verdade, eles são apenas instrumentos do verdadeiro rei, né? Então, os soberanos das nações se juntam ao povo de Deus, ao povo de Abraão, pois os governantes da terra pertencem a Deus. Ele é soberanamente acima de todo principado e potestade, de todo poder, não é? Salmo 115. Sabe qual era a maior dificuldade para os judeus diante das nações pagãs? É que os judeus não tinham um Deus para mostrar. Salmo 115. Então, as nações sempre perguntavam assim: ô Eurípides, cadê o seu Deus, Eurípides? Qualquer nação poderia facilmente apontar o dedo e dizer: olha, aí está a nossa divindade que nos abençoa, e nós prestamos culto para essa divindade. Mas Israel não tinha uma imagem para mostrar. Por isso que às vezes a fé é tão difícil, porque você crê em alguém que você não vê. Por isso o escritor de Hebreus também vai falar sobre isso. A fé é certeza de coisas que nós esperamos. É certeza. A gente vê o invisível pela fé. A gente sabe que Deus existe. Por isso o escritor vai falar, olha, que Deus abençoa aqueles que têm fé, aqueles que creem na sua existência e que o buscam. Então, olha aqui, o salmista começa dizendo assim, olha, não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Porque perguntam as nações, onde está o Deus de vocês? Nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo que lhe agrada. Ou tudo faz, conforme a sua versão, né? Então, essa é a nossa resposta. O nosso Deus está assentado no seu trono, Ele é rei, Ele faz tudo aquilo que a sua vontade determina. Então, Ele pode fazer tudo que lhe agrada. Mais alguns versículos. Hebreus 12, 2. Tendo os olhos fixos, fitos, focados em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz. Qual é a alegria que foi proposta para Jesus? Assentar à direita do Pai, como rei. Então ele suportou a cruz por causa dessa proposta, desprezando a vergonha que ele passou, a ignomínia, as blasfêmias que as pessoas... E o que aconteceu? E assentou-se. Vitorioso, ele está assentado à direita do seu Pai, no trono de Deus, cheio de autoridade. Então essa é a visão que o Novo Testamento também dá para nós. O nosso Senhor Jesus é rei e ele está assentado. Agora, nós na nossa teologia, a gente diz que ele é rei de direito, mas não de fato ainda. Porque ele foi rejeitado pela nação de Israel, entendem isso? Ele é rei de direito, porque todas as profecias se cumpriram nele, ele é o filho de Davi, ele tem direito a sentar no trono, mas ele não assentou no trono de Davi. Por isso que ele ainda vai voltar para reivindicar o trono do pai dele. Então aí ele será rei de fato, de verdade. Mas isso é para nós também. Olha o que ele fala, o Senhor Jesus fala para aqueles que creem nele. Ao vencedor, darei o direito de assentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Então, Deus ele é
Rei. Isso precisa estar no nosso coração. Principalmente quando as circunstâncias não estão muito legais para nós. Adianta fugir? O salmista diz que não. Nós precisamos lembrar que Deus está controlando todas as coisas. Nada fugiu do seu controle. Ponto número 2 aí na sua apostila. Deus, o Rei do Universo, governa soberano. Ele tem autoridade, ele tem poder. Somos constantemente lembrados, em termos explícitos, que o Senhor, Javé, reina como rei, exercendo seu domínio sobre grandes e pequenos igualmente. Olha o que diz Hebreus 15, 18. O Senhor reina eternamente. Não, eu falei Hebreus no passado, esse aqui é Êxodo mesmo, desculpa. Êxodo 15, 18. O Senhor reina eternamente. Hã? Salmo 47, 1 e 2. Batam palmas vocês, todos os povos, aclamem a Deus com cantos de alegria. Por quê? Pois o Senhor Altíssimo é temível, é o grande rei sobre toda a terra. Os salmistas, de maneira poética, eles sempre quiseram, lembra que os salmos eram cantados lá no templo, e isso precisava ficar incutido na mente dos judeus. Baal, ele era uma divindade que governava região, lá da Palestina, ele abençoava as vaquinhas, de acordo com as pessoas lá, mas o salmista, quando cantava no templo, ele dizia, olha, o nosso rei é diferente de Baal, porque o nosso rei, ele é temível, e ele é rei sobre toda a terra. Salmo 93, 1 e 2. O Senhor reina, vestiu-se de majestade vestiu-se o Senhor e armou-se de poder. O mundo está firme e não se abalará. O teu trono está desde quando? Desde a antiguidade. Tu existes desde a eternidade. Então Deus sempre reinou, e foi a sua autoridade, o seu poder que criou todas as coisas. Mais um pouquinho de versículos. Salmo 96, verso 10. Digam entre as nações, o que deve se dizer? O Senhor reina. Por isso, olha que interessante, por que o mundo não está um caos? Porque Deus reina, Ele controla todas as coisas, não se abalará, e Ele julgará os povos com justiça. Os físicos, mesmo incrédulos, eles dizem que quanto mais você se afasta da terra, menos probabilidade de ter vida, né, os físicos sérios, menos probabilidade de ter vida, porque o caos cósmico é muito grande. E eles dizem, olha, a Terra é o único lugar perfeito. Parece que alguém preparou isso aqui para ter vida. Interessante, parece que alguém preparou mesmo, né? E essa é a ideia do salmista, tá? É porque o Senhor reina que esse mundo está em ordem, está funcionando, as leis estão... Então, tudo no cosmos, né? Coopera para leis que se afastam um pouquinho, se vai um pouquinho, está tudo coordenado por esse Deus. Salmo 97. O Senhor reina. Olha quantas vezes Ele quer chamar a atenção do povo de Israel. Porque várias vezes, infelizmente, o povo de Deus perdeu isso de vista, né? Eles preferiram confiar em reis humanos, fizeram alianças. Lembra quando Samuel era o profeta, e eles chegaram para Samuel e falaram, não, você já está velho, a gente quer um rei igual todas as nações. Lembram disso? Rejeitaram um rei verdadeiro que reinava sobre eles. O Senhor reina, exulte a terra, e alegrem-se as
regiões costeiras distantes. 99:1, mais uma vez. O Senhor reina, as nações tremem, o seu trono está sobre os querubins, anjos alados, né? Poderosos. 146. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Gerações vão, gerações vêm, Deus continua reinando soberano sobre todas as coisas. Olha que legal esse texto. Provérbios 21. Lembra? O rei era o soberano, aquele que mandava e desmandava, não é? Mas olha, nesse contexto de um rei que é soberano, o que o escritor de Provérbios diz? O coração do rei é como um rio controlado por quem? Pelo verdadeiro rei. Ele, o Senhor, o verdadeiro rei, faz o quê? Dirige esse rei para onde ele quer. Deixe-me chamar a sua atenção para a figura de linguagem que está nesse texto. Lembra que a terra prometida, ela tinha o rio Jordão, e muitas vezes, o que os fazendeiros tinham que fazer? Eles tinham que fazer um desvio no rio, para irrigar a sua terra. Então, o fazendeiro, ele controlava o curso do rio, para jogar água na sua terra. O escritor está usando essa figura. Ele está dizendo, olha, o coração do rei é como o fazendeiro que tem domínio sobre os cursos d'água para levar onde ele quer, para irrigar a terra dele. Então ele está dizendo, olha, o nosso Deus, é Ele que tem domínio sobre o seu coração. Não pense que o seu coração pode resistir à vontade dele, que não pode. Deus dirige o seu coração. Claro que no contexto ele está falando da autoridade maior da nação, que é o rei. E ele está dizendo, se Deus, ele tem o poder para controlar o coração do rei, que é o soberano da nação, imagina sobre os súditos. Então o coração do rei é como um rio, controlado pelo Senhor. Ele dirige esse coração para onde ele quer. Olha que legal essa passagem de Isaías. Como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam salvação, que dizem a Sião. O que eles têm que dizer para Sião? O seu Deus reina. Esses são os pés maravilhosos. É a pessoa que, independente das circunstâncias, ele pode dizer, povo de Deus, fiquem tranquilos, porque o Senhor reina. Ele é que manda no pedaço. Ele é que tem autoridade sobre todas as coisas. Talvez aquele que foi rei soberano tenha uma palavra muito legal para nos ensinar. Vocês lembram de Nabucodonosor? Ele era o cara. A gente acha que o presidente dos Estados Unidos hoje é o cara, não é? Mas Nabucodonosor era o cara. Ele era o soberano total, absoluto sobre todas as coisas. A palavra dele era autoridade. Ele mandava matar e matava. E um dia, o profeta Daniel apontou o dedo para ele e pregou para ele. Falou, ó rei, põe termo nesse seu orgulho. Porque o rei verdadeiro vai te quebrar. Só que ele não obedeceu Daniel. A Bíblia diz que um dia ele estava passeando lá nos palácios dele, olhando as grandezas do reino dele, e ele diz assim, ô Nabucodonosor, você é o cara. Não fui eu que construí tudo isso. Não fui eu que conquistei tudo isso. E foi falando, inchando. Até que uma voz pegou e gritou lá do céu, ei, acabou sua oportunidade. E aí então, a Bíblia diz que ele foi arrebentado mesmo, ele virou um louco. Ele teve que ser afastado do reino dele, ele foi viver com os animais. Ele teve um distúrbio mental. Seus cabelos cresceram, suas unhas, ele perdeu o convívio social, até que Deus deu uma outra oportunidade para ele. Um dia ele estava lá comendo capim,
e deu um estalo na cabeça dele. Ele parou, olhou para ele, então ele diz assim: ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Então, o que ele fez? Louvei o Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. Lembra que domingo eu falei sobre isso? Muitas vezes a gente está pedindo para Deus abençoar os nossos filhos que estão andando em caminhos errados. A gente está pedindo para Deus abençoar. Não, a gente tem que falar: Deus, o Senhor é soberano sobre a vida desse menino, desse meu marido, dessa minha esposa. Não sei o que o Senhor pode fazer, mas o Senhor faz qualquer coisa que está na sua soberania para quebrar esse coração. Foi isso que aconteceu com esse camarada. Ele achava que ele era o cara. Só que ele já tinha ouvido falar de Deus, porque Daniel tinha pregado para ele. Por isso que ele fala que quando o entendimento veio, aí ele falou: realmente esse Deus que Daniel prega é o Deus verdadeiro. Então louvei o Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para... O seu domínio é um domínio, o seu reino dura de geração em geração. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada com os exércitos dos céus. Lembra que a Babilônia era idólatra. A Babilônia, o rei e toda a população se curvava diante do sol, diante da lua, diante dos exércitos dos céus. Mas agora ele reconhece que é Deus quem reina sobre tudo isso. Como lhe agrada com os exércitos dos céus e com os habitantes da... Preste bem atenção, olha o reconhecimento desse homem. Ninguém é capaz de resistir à sua mão, nem de dizer: o que você está fazendo, Deus? Tem alguém que é capaz de resistir a Deus? A teologia que nós vimos diz que sim. Se a pessoa não quiser, Deus vai ficar ali tentando, mas não dá conta. Mais um pouquinho de versículos. Daniel, você está em Daniel, uma página para frente, capítulo 5, versículo 20. Agora é o filho. Daniel pregou para o pai, agora está pregando para o filho. 5, 20 e 22. Olha o que ele fala. O rei agora é Belsazar, filho de Nabucodonosor, que não aprendeu nada com o pai dele. Viu as besteiras que o pai fez, provavelmente viu a transformação do pai, crendo nesse Deus de Daniel, mas ele mesmo não aprendeu nada. E um dia Daniel chegou e confrontou o cara também, dizendo para ele assim: olha, mas, falando do pai dele, quando o seu coração se tornou arrogante e endurecido por causa do orgulho, ele foi deposto do seu trono real e despojado da sua glória. Foi expulso do meio dos homens e sua mente ficou como a de um animal. Ele passou a viver com os jumentos selvagens e a comer capim com os bois. E o seu corpo se molhava como o orvalho do céu, até reconhecer que o Deus Altíssimo domina ou reina sobre os reinos dos homens e coloca no poder a quem ele quer. Para aí, quem é que coloca no poder as pessoas? Difícil a gente entender isso, porque a gente vai eleger o cara, não é? Lembra disso? Olha atenção. Ele coloca no poder a quem ele quer, mas tu, Belsazar, seu sucessor, não te humilhaste, embora soubesses de tudo isso. Então tomou na cabeça também, porque não aprendeu. Daniel 6, outro rei, agora é Dario. Já passou o Império Babilônico, agora vem o Império Medo-Persa. Dario, ele é o persa. E ele gostava de Daniel. Daniel já estava velho, era conselheiro do rei. Com toda certeza ele foi, no nosso linguajar, né, evangelizado. E ele gostava de Daniel, só que ele já não tinha
tanta autoridade como Nabucodonosor. Por isso que a gente fala que a lei dos medos e dos persas não podia ser mudada. Precisava consultar pessoas. Lembra que Daniel foi puxar o tapete dele, ele acabou sendo jogado na cova dos leões, e o rei tentou fazer de tudo para protegê-lo, mas não deu certo. O rei passou a noite orando a Deus pela proteção de Daniel. E bem cedinho, antes do café da manhã, ele foi lá na cova dos leões para ver o que tinha acontecido. E quando ele chegou lá, Daniel estava vivo. Então ele promulgou uma lei no seu reino. Olha aqui. Então, o rei Dario, ou Dário, escreveu aos homens de todas as nações, povos e línguas de toda a terra, que estavam debaixo do domínio do reino dele, né? Paz e prosperidade. Estou editando um decreto para que, nos domínios do império, os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel. Que moral, hein? Que é isso? Pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será abalado ou destruído. O seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva. Faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Assim Daniel prosperou durante os reinados de Dario e de Ciro, o persa. Será que um Deus dessa envergadura, né, desse poder, desse quilate, é digno da nossa confiança? O que vocês acham? Olha o que o Senhor Jesus falou para os seus discípulos que estavam com os coraçõezinhos assim meio apertados, né? Porque eles começaram a desconfiar da mão, que esse Messias não ia montar num cavalo e levantar a espada e gritar independência ou morte. Mas Jesus falou para eles assim, olha, não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Contudo, nenhum desses pardais cai no chão. O que é cair no chão? É um eufemismo para a morte. Então nenhum pardalzinho, nenhum passarinho da criação de Deus morre sem o consentimento do Pai de vocês. Eu sei que isso aí é muito difícil para a nossa mente entender um trem desse. Mas o que Jesus está querendo mostrar para os seus discípulos é o tamanho desse Deus, o poder desse Deus, a grandeza desse Deus. E aí então ele vira para os discípulos e diz assim, olha, até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham medo. Vocês valem mais do que muitos. Se Deus, soberanamente, Ele cuida da sua criação, até mesmo daquelas coisas que são tão insignificantes como passarinhos, que a gente nem dá valor, quanto mais vocês que são meus discípulos. Então, isso é importante para nós. Nós precisamos ter isso no coração. Não tenha medo. Tem um rei que está assentado no seu trono. Ele governa. Ele tem autoridade sobre todas as coisas. O domínio de Deus é total e absoluto. Ele determina como Ele mesmo escolhe e realiza tudo o que determina. E nada pode deter o seu propósito ou frustrar os seus planos. Ele exerce o seu governo no curso normal da vida, bem como nas mais extraordinárias intervenções ou milagres. Então, essa é a nossa visão sobre Deus, diferentemente da teologia que nós vimos na semana passada. Essa teologia relacional, que fala que Deus ele é vulnerável, ele sofre com a criação dele, porque ele quer fazer coisas, mas não dá conta, ele quer fazer, mas o Everton não quer, então ele fica assim naquele impasse, né? Ele quer salvar, mas a pessoa não quer ser salva, então ele fica descabelado, vai para cá dormir triste. Esse não é o nosso Deus. Esse não é o Deus da Bíblia, não. Porque o nosso Deus é soberano. Ele é rei. Rei absoluto. Nada acontece fora da vontade dele. Amém? Por isso,